Vai. E aí, pessoal, tudo bem? Sou eu, Anderson Anay, idealizador do projeto Papo Cristão, um programa de entrevistas que vai vir brevemente, né? Não sei como é que vai estar o ângulo aí, de repente já até saiu ou não, depende. Mas enfim, paralelamente eu já tinha falado pra vocês no teaser que eu ia criar um programinha, um pequeno programinha que chamava Minutos Bíblicos. E esse é o primeiro episódio. E hoje eu selecionei pra vocês um trecho bíblico. Eu sempre tento, eu deixo bem claro que eu não sou teólogo, mas sou estudioso da palavra de Deus, né? Então, eu sempre tento trazer, ou pegar, selecionar dentro desse universo da Bíblia, né, algo que seja bastante emblemático com os dias de hoje. E eu selecionei um capítulo aqui, que é Coríntios 6, do 18 ao 20, versículo 18 a 20. Vamos lê-lo. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Por que fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha como é interessante isso, né? E isso acaba remetendo muito às pessoas, e a gente entra de novo, como eu já falei, sobre aquele foco da juventude hoje, né? Que querendo ou não é um pouquinho destrutivo, vamos dizer assim. Mas isso não sou eu que estou dizendo. Isso aqui tudo que eu estou falando é à luz da Bíblia. O seu corpo não é o seu próprio corpo. Entende? Você foi comprado por alto preço. Mas a gente pode interpretar isso de uma outra forma, de que o nosso corpo ele é ungido pelo Espírito Santo, foi criado por Deus, Deus nos deu saúde, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu, sabe, um corpo perfeito, uma saúde perfeita. E tem pessoas que por escolha própria, por pura escolha própria, acabam pecando contra o próprio corpo, contra a sua própria saúde, entende? Isso é uma coisa que é até incômodo, né? É incoerente se a gente for parar para pensar, porque isso aqui é bíblico, né? Todo cristão deveria seguir isso, sendo do catolicismo, do espiritismo, do protestantismo. Mas eu acho muito interessante esse versículo porque ele retrata de uma incoerência do ser humano, talvez de uma, como que a gente pode dizer, de uma falta de preocupação consigo mesmo. A gente pode falar dessa forma. Porque você para pensar, se você pegar uma pessoa que bebe, por exemplo, uma pessoa que bebe bebida alcoólica, ou que fuma cigarro, usa drogas ilícitas hoje, que a maconha é quase como um cigarro, bem dizer, né? Até mesmo festas, nada contra festas também, embora eu tenha posicionamentos totalmente contra, que o cristão deve se abster desse tipo de ambiente, que é um ambiente que em nada edifica, como diz vários trechos da Bíblia. Se você pegar, sobre qualquer aspecto, voltando a esse assunto, por que fazeis mal ao seu próprio corpo? Uma pessoa que bebe, por exemplo, você que usa bebida alcoólica, que é consumidor de bebida alcoólica, sobre qualquer ângulo que você pegar, seja ele comportamental, seja ele bíblico, seja ele filosófico, sociológico, o que for, se você for parar para pensar, é engraçado isso, né? Que você, sobre qualquer tipo de ângulo, não tem um porquê de você utilizar aquilo. Não tem um porquê de você fumar, de você se envolver com cigarro, de você se envolver com droga, entendeu? Porque o seu corpo é a sua maior bênção, é a casa do Espírito. O Espírito Santo vive em mim, vive em você, vive em todo ser humano, em todo cristão. Então aí eu pergunto, eu deixo indagada, né? Por que a pessoa ela escolhe isso? Né? Muitas vezes sendo conhecedor da palavra. Quando a pessoa é leiga, a gente ainda dá um aval, né? A gente consegue entender ainda, não tem aquele conhecimento mínimo que seja teológico da palavra, não estuda a Bíblia, mas muitas pessoas têm esse conhecimento cristão, têm esse conhecimento da palavra de Cristo, e mesmo assim elas querem pagar o preço. Querem pagar um preço. Tem um versículo na Bíblia, que eu não vou lembrar de cabeça agora, porque eu até não anotei aqui, só que é muito engraçado, que são dois irmãos, foi um dos primeiros
versículos que eu tive no culto, no primeiro culto que eu fui, que foi engraçado que acaba linkando com isso que nós estamos dizendo. Né? Porque muitas vezes a gente troca a promessa que Cristo tem pra gente, a promessa que Ele tem, a graça que Ele tem, o propósito que Ele tem pra gente, por um simples momento. Por um simples momento. Você pode achar, não tem nada a ver o que esse cara está falando com esse versículo, mas tem, porque aqui está remetendo a pessoa que prejudica a si mesmo. Você ir numa festa, de repente aquilo ali é um ambiente de imoralidade sexual, é um ambiente de bebida, é um ambiente de adultério, é um ambiente de fornicação, tudo isso é bíblico, não sou eu que estou inventando, tudo isso é bíblico. Então a gente acaba pensando, né? A gente muitas vezes, por um momento de diversão, a gente troca todo aquele amor de Cristo, a gente se afasta daquela promessa de Cristo em detrimento de um momento, né? É até engraçado, é incoerente isso. Porque Deus tem um propósito muito maior pra gente. Deus tem um propósito muito maior pra mim. Deus tem um propósito muito maior pra você. Muito maior mesmo. E às vezes nós acabamos o desagradando por momentos pífios, ínfimos, de fraqueza humana. Entende? Aí acaba remetendo a este versículo que a gente está falando aqui, que é a pessoa que, às vezes por escolha própria, ela acaba fazendo isso. Sendo que o corpo dela é algo sagrado. O que quer dizer? A vida dela é algo sagrado. Entendeu? Chega a ser um pouco triste, né, a gente comentar sobre isso, mas na nossa juventude atual ela está bem exposta a esse tipo de situação. E fica a reflexão aí para o pessoal, né? Pensa bem no que você vai fazer, né? Porque seu corpo, não vós seus, e sim do Espírito Santo. Você, seu corpo, você foi pago um alto preço por você. Essa é a reflexão de hoje. Fiquem com Deus.